Realmente há essa presença feminina. Nós preparamos alguns slides para dialogar com vocês. Eu sou professora aqui da Universidade Federal do Ceará e nós temos um programa que se chama Programa Residência Agrária. Nesse programa, nós fazemos um esforço dentro do Centro de Ciências Agrárias para construir uma formação para os estudantes do Centro de Ciências Agrárias numa perspectiva, vamos chamar assim, contra-hegemônica, buscando construir um conhecimento que prepare os nossos estudantes para atuarem numa perspectiva da produção do conhecimento endógeno, que venha das comunidades rurais, na perspectiva da formação de um profissional que também se transforme num educador, que também se transforme numa pessoa com uma visão política, com uma prática política, com uma compreensão de realidade social, com uma compreensão das culturas tradicionais, dos povos, dos campos, e nesse sentido nos construirmos de forma diferente. Então, eu estou aqui com essa cara. E aí, pode passar. Quando eu digo que as mulheres que fazem parte da agroecologia são muitas mulheres, são agricultoras assalariadas rurais, trabalhadoras rurais, camponesas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, rendeiras, artesãs, técnicas, militantes, professoras, pesquisadoras, assessoras, estudantes, extensionistas. Eu estou aqui um pouco com essa cara, a cara desse grupo de mulheres que está num outro lugar, não está vivendo o processo, exercitando a agroecologia no campo, mas num espaço de construção de um olhar, de um compromisso, de uma prática também comprometida com essas mulheres. Então, as mulheres agroecológicas, como eu falei, elas estão chegando na cidade também, não é? E aí eu estou me colocando como grupo de mulheres da cidade que tem o compromisso também com essas práticas, com esse modo de produção, com esse modo de vida agroecológico. E aí eu queria trazer uma primeira questão, que é uma questão trazida pelos nossos grupos de estudo. Nós temos um grupo de estudos, nós temos um grupo que desenvolve um trabalho de vivência nas áreas de assentamento rural, e nesse sentido, qual é o nosso primeiro desafio? É conhecer essas mulheres, a sua diversidade. Vocês viram no slide anterior como as mulheres são diversas, o que elas têm em comum é um compromisso em relação aos princípios agroecológicos, mas o lugar aonde elas atuam, o trabalho que realizam, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua cultura, a construção da sua territorialização faz com que as mulheres agroecológicas se constituam de forma diversa. Elas são diferentes. A camponesa é diferente da pescadora. A pescadora é diferente da quebradeira de coco. E aí, olhar para essas mulheres há também a necessidade de olharmos essa diversidade constitutiva dessas mulheres agroecológicas. E compreender a diversidade constitutiva das mulheres agroecológicas, há que olhar para elas na perspectiva de gênero, na perspectiva geracional, na perspectiva religiosa, na perspectiva do lugar e do tipo de trabalho que elas realizam. E aí, nesse sentido, uma pergunta a gente se coloca para a gente e para os nossos grupos urbanos, né? Eu estou falando do lugar de professora, pesquisadora e formadora de estudantes. Nós precisamos conhecer essas mulheres. E aí uma das coisas importantes é a convivência, é estar no campo, é conviver com essa realidade.
E um elemento central na convivência é conhecer as atividades que as mulheres realizam. Eu não quis usar a palavra trabalho. Por quê? Porque a palavra trabalho, ela foi capturada pela civilização capitalista, ela foi capturada pela economia clássica, e nesse sentido, ela invisibiliza as atividades que as mulheres realizam para a produção e para a reprodução, para a subsistência da vida, para a reprodução da vida, e negam o trabalho que as mulheres realizam. Então, é fundamental a gente começar a trabalhar também na perspectiva do questionamento a essas terminologias que a sociedade capitalista constrói, impõe para a gente e faz com que a gente invisibilize também essas atividades realizadas pelas mulheres. E aí eu trouxe algumas fotografias para ilustrar as atividades que as mulheres realizam, sejam no âmbito da reprodução, pode passar, seja no âmbito das atividades de produção da vida. E aí tem um elemento que é central. Qual é? As mulheres estão em todos os lugares. No campo. Outro elemento, as mulheres não constroem uma divisão sexual do trabalho. As mulheres fazem a atividade reprodutiva e a atividade produtiva de forma interligada. Por quê? Porque a lógica que leva a mulher a desenvolver as suas atividades é outra. Não é a lógica capitalista, dessa civilização capitalista. A lógica da atividade produtiva da mulher é garantir a reprodução familiar, é garantir a melhoria da qualidade de vida da família. Então, nesse sentido, a gente precisa quebrar um outro paradigma, que é a divisão sexual do trabalho, que as companheiras já trouxeram para a gente muito bem. Nós precisamos quebrar esse paradigma da divisão sexual do trabalho. A mulher não faz nenhuma divisão. Ela não vai com a cabeça para o campo, produzir na sua horta, produzir na criação dos animais, trabalhar na casa de farinha com um olhar mercantilista, pensando em obter lucro. Ela vai pensando em colocar na sua caixinha, no seu copo, uma renda, um recurso financeiro para garantir a manutenção da vida, para produzir um modo de vida humano, um modo de vida de qualidade, um modo de vida respeitoso. E nesse sentido a gente tem essa quebra dessa lógica capitalista. Pode passar. Aí eu trouxe 4 slides de uma experiência que nós acompanhamos aqui no Ceará, que é um trabalho das mulheres que participam em toda a cadeia produtiva do caju. Vocês sabem que o caju, o Ceará é um dos maiores produtores de caju, né? do pedúnculo, da castanha, aqui do Ceará, é um dos maiores exportadores. E as mulheres estão nesse processo, em todo o processo produtivo, em toda a cadeia. Ou seja, essa invisibilidade que a gente, digamos, a sociedade capitalista, com essa lógica mercantilista de que o trabalho produtivo é mercantil, quando ele invisibiliza a mulher, ele invisibiliza porque ele quer construir nas nossas cabeças uma ordem social e econômica para a gente pensar como eles querem que a gente pense. Mas se a gente vai para o campo, a gente enxerga exatamente o diferente. As mulheres produzindo em todos os espaços, seja no espaço produtivo, seja no espaço da transformação do produto, e aí a gente está vendo aí esse processo, e no espaço da comercialização. Ou seja, as mulheres quebrando essa lógica de pensamento construída pela sociedade capitalista. Pode passar. E aí,
como eu estava falando, nós temos no Residência Agrária, nós temos trabalhado com os nossos estudantes numa perspectiva de construir conhecimento também. Ir para o campo, fazer a troca do conhecimento, nos alimentarmos desse real, mas também pensarmos com eles, com elas, com as mulheres, e construirmos uma outra lógica acadêmica, de conhecimento, de saber. E aí a gente traz uma observação que é muito importante. Aonde é que a mulher está? Se você pensar os sistemas agropecuários, num assentamento rural, por exemplo, que é onde os nossos estudantes fazem os seus estágios, nós vamos encontrar a mulher em todos os sistemas. A mulher está no sistema de criação, a mulher está no sistema de cultivo, a mulher está no sistema de transformação e no sistema extrativista. Porque nós precisamos enxergar essas mulheres de forma e sistematizar esse conhecimento. Porque a importância também dos técnicos, da assessoria, nesse processo de troca de conhecimento. É fundamental construir também um conhecimento com essas mulheres, sistematizar esses conhecimentos para empoderar a prática das mulheres. Pode passar. Numa outra forma de leitura, a gente tem os fluxos, as mulheres produzindo e colocando aonde essa produção. As mulheres colocam a produção num processo de reprodução da vida, mas também as mulheres colocam a sua produção para fora. E aí a gente vai encontrar aí, nesses subsistemas, os produtos que as mulheres levam para fora para comercializar. Nesse processo